Eu fico triste, porque eu gosto muito do Luan. Comigo aqui, ele fazia algumas coisas comigo aqui que ele está fazendo em São Paulo. Mas era o primeiro a chegar para o treino, um dos últimos a ir embora, e rendia dentro do campo. Então, muitas vezes, o treinador, em primeiro lugar, tem que entender de futebol. E do lado, ele tem que ser um grande gestor. E muitas vezes psicólogo. E muitas vezes o pai do jogador. E muitas vezes um amigo. Muitas vezes tem que oferecer o ombro, fazer carinho no jogador, para ter o jogador. O que é feito ou não no Corinthians não é problema meu. Comigo, o Luan rendeu e rendeu muito. Após o jogo do Bahia, eu conversei bastante com o Guerra no vestiário e troquei algumas ideias, inclusive de trazer o Luan de volta. Eu tenho conversado com o presidente, tenho trocado algumas ideias, deixar passar esses 2 jogos para ver. O jogador que fez o que fez com a gente aqui, ou qualquer outro jogador, ele não desaprende a jogar. Ele não desaprende. Então, por isso que eu digo, às vezes você precisa dar um carinho, ser um pai, ser um amigo, ser um irmão, ser um bom gestor, entendeu? Para você ter o jogador dentro do campo. Quem sabe não desaprende. Chegou a conversar com ele? Não. O conselho, numa situação dessa, qual o conselho que eu vou dar para o jogador? Evita sair, tudo bem, mas daqui a pouco então faz o seguinte, prende o cara. Essas pessoas vão ficar fazendo esse tipo de coisas até quando? O jogador, ele tem a vida dele normal, eu sempre falo, eu não quero saber o que o jogador faz fora daquele portão. Eu tenho que saber e vou cobrar do jogador no momento que ele entra do portão para dentro do clube. Aí é comigo. Aí ele é pago para treinar e jogar. Agora, não quer que jogue, quer dizer que ele não vai mais se divertir? O conselho que eu dou para ele, eu dou sempre para os jogadores. Você tem que saber o que vocês fazem lá fora, você tem que render aqui dentro. Se você se garante fazer lá fora, você tem que se garantir aqui dentro. Eu vi também uma entrevista do Luan essa semana, que ele falou, ele gostaria de uma oportunidade, gostaria de estar treinando com um grupo. Não, a parte dele está fazendo, ele quer tentar fazer. Aí o clube já não é problema meu. Comigo, tudo que ele está fazendo em São Paulo, ele fazia aqui. É só saber levar o jogador, entendeu? Ter o jogador também. Na hora de puxar a orelha, você tem que dar um puxão de orelha. Na hora de dar carinho, você também tem que dar carinho. Mas para isso também você tem que ser um bom gestor. Não adianta só morder. Às vezes você precisa soprar também. Entendeu? É o meio termo. É cobrar e dar o carinho. É dessa forma que eu trabalho. Sempre trabalhei com ele dessa forma. E ele comigo foi o melhor jogador da Libertadores. Ganhou o prêmio merecidamente. Mas logo depois ele parou de jogar. Bom, conselho que eu dou. O cara tem que ser sempre profissional. E ele está procurando ser lá pelo que eu tenho visto. Não querem que ele jogue. Então, porque não querem que ele jogue, ele não vai mais viver a vida dele? Não é por aí. Não é por aí. Renato, tudo bem? Eu até ia te fazer uma outra pergunta, se você me permite voltar um pouquinho antes da pergunta realmente que eu ia te fazer, na questão do Luan, porque você deu uma informação importante, né, que você conversou com o presidente e que você pensa trazer esse jogador. No que esbarra nesse momento? O que você conversou exatamente com o presidente para conseguir viabilizar isso, né? Em que pé está isso? Você falou que vai esperar os 2 jogos, mas em que pé está isso, essa conversa? No que esbarraria para trazer o jogador? Bom, algumas situações. A gente começou conversando, trocando ideias para ver se a gente traria o Luan de volta. E entre outras conversas que a gente teve lá após a partida contra o Bahia, começamos a ter essa conversa, que foi importante. Aí, se a gente bater o martelo mesmo de trazer o Luan de volta, aí é com o presidente. Aí tem que ver a parte financeira também. Tem que ver com o nosso executivo, nosso diretor, e a partir daí a gente vê se a gente constrói, entendeu? A volta do Luan. Ninguém está prometendo que a gente vai trazer o Luan de volta. Mas eu volto a repetir, comigo, ele sempre foi um grande profissional, sempre se entregou dentro dos treinamentos, dentro dos jogos. Eu costumo falar que eu não gosto de trabalhar com um jogador santo. Eu prefiro aquele que às vezes é um pouquinho, entendeu, fora da casinha. Que eu sei que ele vai me dar algum problema durante a semana, que eu vou tirar de letra para resolver. Mas no final de semana ele vai dar problema também para o adversário. Tinha um jogador da década de 80 e 90 que era um pouco assim, né? E resolvia pra caramba.
O Luan, então não adianta você achar que você vai mudar o Luan. O Luan sempre foi assim, entendeu? Mas sempre treinou, sempre jogou, sempre nos ajudou. É uma ideia que a gente vem amadurecendo, a gente vai trocar mais ideias semana que vem, ninguém está prometendo nada, entendeu? Mas eu fico triste, muito triste em ver um jogador meu, que ajudou bastante o clube, me ajudou bastante, numa situação dessa. Não estou entrando no mérito do que aconteceu, deixou de acontecer, por que está acontecendo isso, entendeu? Não estou entrando nesse mérito entre Luan e Corinthians e Luan. Eu estou só dando a minha opinião sobre o jogador, que eu gosto dele. Gostaria de vê-lo jogando, inclusive no Corinthians, entendeu? Até porque ele é um bom menino. Ele é um bom menino. Eu não estou falando isso da boca para fora. E estou triste por tudo isso que vem acontecendo com ele. Por isso que tenho conversado com o presidente para a gente ver esse outro lado aí, para ver se existe essa possibilidade aí. Mas a primeira possibilidade que esbarra é a parte financeira. Eu não sei como seria feito isso. Bom, Renato, eu queria voltar nessa questão do Luan, até porque acredito é a principal informação que você está passando nessa entrevista coletiva. Até você já revelou que conversou com o presidente Alberto Guerra para um eventual retorno do jogador. E se esse retorno acontecer, conhecendo o Luan, e também pelo fato de que ele já está um bom tempo sem jogar no Corinthians, você acredita, se confirmado este retorno, em quanto tempo ele pode ficar à sua disposição? Isso, claro, se o Grêmio confirmar o retorno dele. Não, vamos por etapas. Eu falei, vamos pensar nesse jogo contra o Botafogo, depois no jogo do Bahia, depois a gente vê se a gente dá seguimento nesse assunto. Mas essa tua pergunta procede, mas eu não tenho a resposta. Se seguir e o Luan estiver aqui com a gente, aí eu vou conversar com ele. Eu sei que ele está há muito tempo sem jogar, aí ele vai ter que fazer os exames aqui para a gente ver realmente qual é a posição dele na parte física, entendeu? Somente ele vai poder responder com os testes. Quando vai ficar à nossa disposição? Tem um longo caminho até ele estar à nossa disposição. Antes a gente tem que ver se a gente vai trazer ele de volta mesmo e a partir daí ver que condição física ele se encontra e a partir daí a gente começa a tomar as decisões para ver quando ele estaria à nossa disposição.